pessoal, vamos então falar um pouquinho sobre posicionamento radiológico e anatomia para a coluna cervical. Nós vamos começar aqui com o nosso plano anatômico universal. O paciente está aqui no caso com as mãos voltadas com as palmas para frente em posição de supinação, os pés paralelos entre si, os olhos na linha do horizonte, tá? Então, paciente em pé com os olhos na linha do horizonte e as palmas das mãos voltadas anteriormente e os pés paralelos. Esse posicionamento me dá uma visão geral do plano sagital, transverso e do coronal, tá? Também temos o plano oblíquo demonstrado aqui. Bem, nós vamos começar com coluna cervical. Nós temos na coluna cervical um padrão típico de 7 vértebras. Por que eu falo assim? Porque existe alguns casos de pessoas que têm uma vértebra a mais na sua coluna cervical. Principalmente o pessoal aqui do sul do país, devido à etnia, pode acontecer essa anomalia de ter uma vértebra a mais na coluna cervical. Nossa primeira vértebra cervical é o Atlas, tá? E o Atlas ele vai se articular especificamente com os côndilos do occipital, ali na região do forame magno, ele vai se articular. Em segundo ponto, nós temos o nosso Atlas, o nosso axis, que vai se articular com o meu Atlas. Então nós temos a base do occipital, a base do seu crânio, que eu tenho lá os côndilos do occipital, e a minha primeira vértebra cervical, que é o Atlas, vai se articular com esse côndilo que eu tenho no occipital, aqui, ó. A segunda vértebra, que é meu axis, vai se articular com a minha primeira vértebra, que é o meu Atlas. Então eu tenho aqui um conjunto de vértebras que vão se articular bem na base do seu crânio, no côndilo do occipital. As vértebras cervicais têm uma característica própria. Por exemplo, aqui nós vemos um processo espinhoso bifurcado ou processo espinhoso bífido. Algumas dessas vértebras cervicais elas vão ter esse processo espinhoso bífido. Somente as vértebras cervicais vão ter essa característica, ok? De contraponto, a minha segunda vértebra cervical tem essa estrutura aqui, ó, muito conhecida, chamada de processo odontoide, também chamada de dente do axis. Então essa vértebra aqui, que é o nosso axis, tem essa proeminência. Ela vai aparecer na radiografia aqui, ó, sobreposta à vértebra do Atlas, que é a minha primeira vértebra cervical. Bom, as vértebras nós já falamos, as demais vértebras são denominadas C3 a C6, nós temos 7 vértebras, então essa vértebra da C3 a C6, ela tem um corpo pequeno, vão ter os forames transversos aqui, ó, e o espaço articular que vão se articular com as vértebras superiores e inferiores, tá? As típicas contêm componentes estruturais que são comuns a todas as vértebras móveis. Estas compõem pelas seguintes estruturas: corpo vertebral, arco vertebral, e a última é substituído em um processo ou apófises transversos, espinhosos e articular, lâminas e pendículos, que são justamente essas partes que eu estou demonstrando aqui com o nosso laser digital. São características específicas que somente essas vértebras vão ter. Em nosso primeiro posicionamento, nós temos o paciente numa estativa, ele também pode estar sobre a mesa, tá? Ele vai estar em ortostático, os olhos na linha do horizonte, e a incidência do meu raio central vai ser aqui na região do ocioide. Então o paciente vai estar em ortostático, os olhos na linha do horizonte, e a linha cantio-meatal tem que estar perpendicular à minha incidência, tá? Eu vou fazer uma pequena angulação de 15 graus na região da cervical para poder fazer com que o meu raio penetre entre os espaços articulares aqui. O chassi pode ser utilizado 18 por 24 ou 24 por 30 no sentido longitudinal. A distância padrão é de 100 centímetros, ou seja, 1 metro. Bom, emitindo a radiação ionizante, vou fazer, lógico, o meu cálculo primário, né? Estrutura vezes 2 mais a constante do meu equipamento. Eu tenho duas imagens aqui, uma imagem raio-x convencional, uma imagem raio-x
digital. A qualidade do raio-x digital é evidente, né? Eu tenho muito mais detalhes nessa região e assim por diante. Mas eu consigo também visualizar no raio-x convencional aquilo que me é de interesse. Por que eu angulei aquele raio a 15 graus cefálico, cranial? Justamente para eu poder ver esses espaços que eu tenho aqui, ó, entre as minhas vértebras cervicais. Então eu consigo visualizar o processo espinhoso aqui, ó, das minhas vértebras cervicais. Na maioria delas eu consigo visualizar os pendículos, né? E a margem das minhas vértebras que eu visualizo anteriormente. Ó, todas elas eu consigo visualizar. Evidentemente que eu vou perder detalhes aqui no raio-x convencional, porque o crânio ele fica muito encostado na minha primeira e na minha segunda vértebra cervical. Para compensar a visualização dessa região, eu vou ter um exame específico para ela. Tá? Então eu tenho aqui o pendículo, o forame intervertebral, o forame transverso, processo unciado, bem aqui, processo espinhoso, processo transverso, a clavícula que se projeta aqui embaixo, tá? Aqui o meu primeiro par de vértebras, que estão aqui, ó, primeiro par de vértebras, e a articulação intervertebral aqui. Os processos espinhosos bífidos aqui, ó, aparece nesse aqui. Consigo ver a base do crânio com muito mais detalhe, ok? Vamos para a próxima imagem. Aqui eu tenho um paciente também ortostático, ele vai estar em perfil. O paciente vai estar paralelo à minha estativa. Ele pode estar em decúbito dorsal também, não à mesa, mas vamos falar especificamente da estativa. Ele tem que estar com o crânio paralelo à minha estativa, ereto, e o raio central vai incidir entre a minha terceira e quarta vértebra cervical. Tá? Nesse caso, posicionamento da mocinha aqui, isso aqui foi uma imagem que eu encontrei pela internet, eu tenho o paciente com os braços voltados para trás. Isso ajuda justamente para que os ombros saiam de sobreposição à minha sétima vértebra cervical aqui. Tá? O posicionamento é o mesmo, o chassi vai ser 24/30 na longitudinal e a distância foco-filme já foi alterada. A distância foco-filme foi para 150 centímetros, ou seja, 1,5 m. Por que essa diferença? Porque eu tenho que compensar a perda de energia nesse espaço aqui, ó, que é o meu espaço objeto-filme. Então eu tenho o meu objeto, que é a coluna cervical, e o meu filme está aqui dentro da minha estativa. Então, para compensar essa diferença, eu aumento a distância do meu feixe de raio. A radiografia em perfil, a qualidade já é uma qualidade digital. Consigo ver todos os processos espinhosos claramente aqui, ó, inclusive da sétima vértebra cervical, os espaços articulares onde eu teria aqui o meu disco intervertebral, tá? Consigo ver o arco anterior do atlas. Aqui eu tenho o ângulo da minha mandíbula, ó, base do occipital, e aqui eu ainda consigo ver um pedacinho do processo mastoide que está aqui. Tá? Então, o processo unciado, para quem não conseguiu visualizar naquela primeira imagem, é essa pontinha aqui, ó, é esse pedacinho que se articula com o processo espinhoso aqui na parte posterior da coluna vertebral. O raio-x da coluna cervical em perfil no raio-x convencional eu tenho uma grande perda de qualidade, mas eu consigo visualizar basicamente as mesmas coisas que eu vi no raio-x digital. Inclusive essa radiografia foi tirada um pouquinho mais acima, porque a pessoa ficou com medo de perder estrutura, e eu peguei aqui, ó, meu meato acústico externo. Então eu tenho o meato acústico externo, eu tenho o arco anterior do meu atlas, eu tenho o arco posterior do atlas. Aqui na número 3 eu tenho o corpo da minha terceira vértebra cervical, e assim eu vou até a sétima vértebra cervical. Aqui não foi apontado, mas eu tenho esse espaço que fica entre a sétima vértebra e a primeira vértebra torácica, que nós denominamos transição cérvico-torácica. Tá? Nós também temos um protocolo específico só para ver transição cérvico-torácica. Isso nós vamos falar posteriormente ou numa outra oportunidade.
Bom, esse exame é muito conhecido, principalmente para quem já sofreu um acidente de trânsito, um acidente automobilístico, uma lesão mais direta. É chamado de transoral. Esse exame é feito especificamente para eu ver aquele processo espinhoso, ou melhor, aquele processo odontoide, o dente do axis, que nós vimos lá naquelas primeiras imagens. Tá? Como o axis é uma estrutura muito delicada, e o processo odontoide mais delicado ainda, ele suporta um grande peso que é o crânio, nós temos um exame específico para ele. Então, o paciente vai estar em ortostático ou em decúbito dorsal. A boca tem que estar aberta pelo menos 2 centímetros para eu tirar a sobreposição dos dentes de sobre a minha área de interesse. O raio central vai incidir na úvula ou no palato mole. Tá? A distância foco-filme vai ser de 100 centímetros e o filme 18 por 24 ou 24 por 30. Aí fica a critério daquela pessoa que for realizar o exame. Tem gente que faz esse exame simplesmente num 13 por 18. É possível? Normalmente. Desde que a estrutura caiba dentro do chassi que você pretende utilizar, sem problema algum. Raio-X convencional, a pessoa está de boca aberta aqui, ó. Aquele processo odontoide vai aparecer aqui, o dente do axis, que é a minha segunda vértebra cervical. A primeira vértebra cervical eu vou ter aqui em torno da minha vértebra axial, do axis. E os espaços articulares que eu vou ter aqui, ó, o espaço articular atlanto-axial, né? A massa completa da minha primeira vértebra, do outro lado também, do atlas, né? O espaço continua aqui, eu tenho uma série de ligamentos aqui, chamados de ligamentos cruciformes, ficam nessa região aqui, prendendo o dente do axis ao meu atlas. Tá? E o processo espinhoso bífido que eu consigo visualizar nessa região. Essa é a mesma radiografia de processo odontoide num processo digital. Aqui foi utilizado um cone de extensão, é por isso que você vê esse globo aqui, esse círculo, né? E em restante ficou tudo escuro. E eu tenho mais detalhes, ó, o pendículo eu consigo visualizar. O corpo do axis eu consigo visualizar, processo espinhoso, o processo odontoide, a massa lateral do atlas de ambos os lados, forame transversário da primeira vértebra eu consigo visualizá-lo aqui, né? Processo unciado e o corpo da minha terceira vértebra cervical. Essa radiografia aqui, feita com cone de extensão, ficou perfeito. Eu consigo visualizar qualquer tipo de lesão que essas 3 vértebras possam ter devido a algum trauma. Eu tenho um outro método para diagnosticar justamente aquele processo odontoide que nós chamamos de FUX. O FUX é um posicionamento quando a pessoa não tem condições de abrir a boca, mas eu consigo fazer a extensão desse crânio. Então, o que acontece? O paciente, no caso, está em decúbito dorsal, ele vai estender o crânio, colocar o crânio em extensão, e a linha mento-meatal vai estar paralela ao meu meato aqui, ó, perpendicular à minha estrutura de interesse, certo? Então, o paciente vai estar em decúbito dorsal, crânio em extensão, linha mento-meatal perpendicular ao meu receptor de imagem, pode ser um filme radiográfico convencional ou digital. A distância foco-filme vai permanecer sendo de 100 centímetros e a incidência vai ser justamente na espinha mentoniana, tá? No mento, que vai se projetar para a base do meu occipital. O filme pode ser 18 por 24 na longitudinal. Eu espero que vocês tenham gostado. São posicionamentos básicos, mas de rotina em alguns hospitais até hoje, né? E eu espero que da próxima vez nós possamos nos delongar um pouquinho mais sobre mais alguns posicionamentos de coluna cervical que existem, como posição de nadador, transição cérvico-torácica e assim por diante. E logo mais nós estaremos trazendo um outro tutorial para vocês aqui referente a técnicas de posicionamento. Muito obrigado e até a próxima vez.